pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, continuamos com a eletrodinâmica. A gente viu associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo, e hoje eu vou gravar um vídeo só com associação de resistores mista. E o que é associação mista de resistores? É quando no mesmo circuito você tem associações em série e associações em paralelo. Pessoal, se tem eu já falei para vocês que para aprender física tem que resolver exercício, o máximo de exercícios que vocês puderem. Mas se tem um assunto que resolver uma quantidade enorme de exercícios é essencial para você pegar prática, é associação de resistores, essa parte da eletrodinâmica. Porque a combinação de modelos, de problemas, de questões sobre esse assunto é praticamente infinita. E você só vai adquirir prática resolvendo, tentando, exercitando, praticando, buscando a solução, resolvendo exercício. Então, para isso, nós não vamos falar muito não, tá? Nós vamos resolver 2 exercícios de aplicação já direto, e aí a gente vai recordando a teoria e vai pegando alguns truques, alguns macetes para poder resolver esse tipo de exercício. Então tá aqui, eu tenho um circuito elétrico, uma corrente 5,5 amperes circulando por esse circuito. O que é uma corrente que circula pelo circuito? O valor da corrente que sai é o mesmo valor da corrente que chega. Eventualmente, essa corrente, por exemplo, quando você tem resistores em paralelo, a gente já viu que ela se divide, né? Então a gente não pode afirmar que em todos os pontos, em todos os resistores do circuito, está passando 5,5 amperes. Mas eu posso afirmar que a corrente que circula no circuito, entre o polo positivo e o polo negativo, o ponto A, o ponto B, a corrente que sai, a corrente que chega, é 5,5. Então essa é a corrente do circuito. Aí nós temos 4 resistores, E ele pergunta, qual que é a DDP que está sendo fornecida para esse circuito? Lembrando, quem que fornece a DDP? É o gerador. Esse gerador pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser essa energia elétrica, a distribuidora de energia elétrica que traz a energia elétrica até as nossas casas, e aí chegam os fios, aqueles fios que chegam lá da rua, chegam na caixinha de distribuição, e depois a gente liga o aparelho na tomada. Por que a tomada tem 2 pinos? Porque tem o positivo e o negativo. Cuidado, o eletricista fala o fase e o neutro. Para nós aqui, é o polo positivo e o polo negativo. Ah, Ricardo, mas na minha casa a tomada tem 3 pinos. Cuidado, esse terceiro pino, ele não tem nada a ver com o polo positivo ou negativo ou a corrente que circula no circuito, né? Esse terceiro pino é o pino de aterramento. É aquele pino que está ligado com aterramento. Para quê? Se tiver uma sobrecarga elétrica na rede, no circuito, essa sobrecarga possa ser descarregada na Terra. Por isso que chama fio terra. E é terra mesmo, é na Terra mesmo, no planeta Terra. Não uma porção de terra que tem lá, não. É o planeta Terra. E essa descarga, essa sobrecarga, ela é descarregada no planeta Terra através desse aterramento. Isso que é o terceiro pino. Que, aliás, se o seu circuito elétrico na sua casa, se a tomada não tiver o aterramento, não adianta nada ter o terceiro pino, né? Tem que ter aquele fio, normalmente é verde, quem já viu, abriu uma tomada e viu os fios ali, tem o fio preto, fio azul, o fio vermelho, depende da cor que o amarelo, depende da cor que o eletricista usa. Mas normalmente o fio terra é o fio verde. Se conectado naquele pino não tiver o aterramento, ou seja, um fio que conduza uma eventual sobrecarga de energia elétrica para a Terra, esse terceiro pino não adianta nada. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Como que eu acho então a DDP? Ora, se eu tenho a corrente do circuito, eu quero achar a DDP do circuito, eu preciso achar o quê? O resistor equivalente do circuito, porque aí fica fácil, né? Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu tenho a corrente. Se eu achar o resistor
equivalente do circuito, eu acho a DDP aqui do nosso gerador. Bom, como é que eu começo um exercício desse? Eu tenho que ir reduzindo as associações até chegar no resistor equivalente. Agora vamos analisar aqui, ó. Quem está em série e quem está em paralelo aqui? Ah, Ricardo, eu já sei, ó. Esse aqui está em paralelo com esse, porque eles estão em paralelo. E esse aqui está em paralelo com esse, porque eles estão em paralelo. Não, cuidado, cuidado. Esse raciocínio ele não é válido não, tá? O paralelo aqui, na física, não é o paralelo da matemática. Cuidado. Ah, então eu já sei, Ricardo, ó. Esse aqui, ó, está em série com esse aqui, porque está no mesmo fio. Não, não, também não. Cuidado, por quê? Qual que é a definição de associação de resistores em série? Tudo bem, eles estão no mesmo fio. É quando a corrente só tem um caminho para percorrer. E aqui, ó, a corrente sai daqui, chega nessa encruzilhada, chega aqui, ó, encontra o quê? Uma encruzilhada. Nós chamamos de um nó, certo? Aí a corrente já tem dois caminhos para percorrer. Ela pode vir por aqui, pode vir por aqui. Se encontra nesse ponto, nesse nó, percorre esse caminho e vai. Então, esse resistor está em série com esse resistor? Não. Ah, então esse resistor está em série com esse resistor? Também não. Porque a corrente, ó, vamos supor que a corrente viesse por aqui, ó, dois caminhos para percorrer. Não está em série. Mas eu posso afirmar que esses dois aqui estão em paralelo. Por quê? A corrente se dividiu aqui, seguiu um caminho para cá, seguiu outro caminho para cá, depois a corrente se encontrou novamente aqui. Então, esses dois resistores estão submetidos à mesma DDP. Vamos colocar letras aqui, ó. A e B são os polos da minha bateria. Então, seguindo pelo fio, a corrente passa por esse resistor. Aqui é o ponto A? Não, porque eu tenho um resistor entre os pontos. Então, aqui já não é mais o ponto A. Eu vou chamar de C aqui, certo? Chega aqui, entre esse ponto e esse ponto, tem algum resistor? Não. Então é o ponto C também. E agora, ó, seguiu esse caminho, aqui é C? É C. Passou por um resistor? Opa, já não é o mesmo ponto. Já não é a mesma diferença de potencial. Entre este ponto e este outro ponto, o potencial aqui e o potencial aqui é diferente. Então a diferença de potencial vai ser diferente. Então eu vou chamar de ponto D, tá? Seguiu reto, é o mesmo ponto? É. Posso chamar de D? Posso. Seguiu reto, é D. Seguiu reto aqui, opa, já não é o mesmo ponto, tem um resistor no meio do caminho. Já tem já tem um ponto B aqui, tá? Então, essa é uma das formas da gente identificar a associação, se ela é em série ou se ela é em paralelo. Associação em paralelo, os dois ou mais resistores, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. Então, olha aqui, ó, o resistor 1, o resistor 3, ele está submetido a DDP entre C e D. E o resistor 2 também está submetido a DDP entre C e D. Então, esses dois aqui, eu posso afirmar que eles estão em paralelo. Então, esse exercício, eu começo achando o resistor equivalente entre esses dois. Ó, 60 e 30 são dois resistores só. Como é que eu faço? O resistor equivalente aqui, vou fazer em vermelho, né? Não, vamos fazer em azul, para ficar bem destacado. Aqui, ó. Qual que é o resistor equivalente entre esses dois? O resistor equivalente é igual. São só dois resistores? O produto pela soma, tá? Então vamos colocar aqui, ó. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Esse resistor equivalente vai ficar 60 vezes 30 dividido por 60 mais 30. 1.800 dividido por 90. Resistor equivalente aqui, então, 20 ohms. Bom, achei o resistor equivalente aqui. Agora eu vou desenhar aqui de lado, bem simplesinho, esse novo circuito
com o resistor equivalente, tá? Ó, então meu caminho ficou assim, ó. E o de baixo, 5. Então os pontos A, o ponto B. Agora, qual que é o resistor equivalente desse novo circuito? Agora sim, agora eles estão em série, ó. A corrente passa pelo ponto A, só tem um caminho para percorrer. Então, eu posso afirmar que esses 3 resistores, esses estão em série. Resistor equivalente de um circuito em série é fácil, né? É só somar. Quanto que vale aqui, ó? 15 mais 5, 20, mais 20, 40 ohms. Então, qual que é o resistor equivalente do circuito inteiro? 40 ohms. Como que eu faço, então, para achar a DDP deste circuito? Ó, agora é só aplicar a lei de Ohm aqui, né? Vamos aplicar? U é igual a 40 vezes 5,5, 220 volts. Então, pessoal, esse é um exercício, essa é uma situação bem simples de associação de resistores mista, mas a gente tem que tomar cuidado para não se confundir. Paralelo na matemática é diferente do paralelo na física, tá? Agora nós vamos ver um exercício que é um pouquinho mais complicado, mas que é muito comum cair em circuitos desse tipo. E vamos ver como é que a gente faz a análise. Será que a gente sempre começa pela associação em paralelo? Dá uma olhada no exercício que eu vou colocar aí na tela, tente resolver e a gente já vem com a resolução. Não sai daí que eu já venho, vou só ajeitar o quadro aqui, tá? Tá aqui o nosso circuito, complicado, né? Ricardo, não sei nem por onde começar. É uma bagunça, aqui é um retângulo, aqui é uma figura. Não se preocupe, não se deixe enganar pelo formato, pela aparência. Tem examinador que quer te enganar. Muitas vezes o sujeito faz a prova para ver se você realmente entende de circuito. E aí ele começa a colocar nesses formatos meio esquisitos aqui. Ó, já começou pelo símbolo de resistor, né? Ricardo, você estava usando só essa cobrinha. Agora já apareceu esse aqui, agora tem esse aqui. Como é que faz? Todos símbolos de resistores. Não se engane. Importante aqui, ó, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 40, 10, 40, né? Se você tiver em dúvida sobre o que é esse dispositivo, é só olhar para a unidade. Ó, 120 volts, DDP. Ele quer a corrente, né? Se tivesse um valor ali de ampere, você já saberia que é valor de corrente. Aqui, você já sabe que é um valor de resistor. Bom, por onde eu começo? Já sei. Os resistores que são iguais, eu começo por eles. Não cometa esse erro. Bom, vou começar então pelos resistores em paralelo, né? Reduz o resistor em paralelo, fica tudo em série. Será que é por aí? Vamos olhar aqui, ó, vamos analisar. Quem está em paralelo e quem está em série com quem? Reparem com atenção. Qual que é a definição de uma associação de resistores em série? É quando a corrente só tem um caminho para percorrer aqueles resistores. Então vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, ó. A corrente saiu do gerador, chegou nesse ponto, nesse nó, ela já pode se dividir. Chegou nesse nó, ela já pode se dividir. Chegou nesse nó, ela já pode se dividir. Mas é aqui, ó, essa corrente que se dividiu aqui e faz esse caminho, só tem um caminho para chegar até aqui, não tem? Então eu posso afirmar para vocês que esses 3 resistores aqui, eles estão em série. Ó, vou até destacar aqui, ó. Esses 3 resistores aqui, ó, eles estão em série. A corrente, quando chega nesse nó, só tem esse caminho para percorrer. Vou começar o exercício por aqui, porque associação de resistores em série, como é que eu acho o resistor equivalente? É só somar, né? Então eu vou desenhar de novo aqui, ó. Agora de uma forma mais simples, porque dá trabalho desenhar isso aqui na lousa, né? Então tá aqui, ó. Cuidado, ó. O fio tá quebrado? Tá, mas é o mesmo fio. O fio aqui ele quebrou, só entortou, né, o fio. Mas aqui é o mesmo fio. Esse fio tá ligado aonde? Ele tá ligado nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó. Então, na hora que eu vou colocar meu resistor equivalente, ligado no mesmo ponto.
Quanto vale esse resistor equivalente aqui, ó? 10 mais 20, 30, 40. Então aqui é 40, aqui é 10. Esse aqui quanto que vale? 40. Esse aqui é 10. Esse aqui, 40. Para onde que eu vou agora? Ó, onde é que está mais fácil? Esses dois, eles estão em paralelo, né? Não estão? Porque, ó, a corrente vem e se divide. Chega aqui, ela se divide. Vamos colocar as letras como a gente costuma fazer? Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar nesse aqui, tá? Aqui é a terminal A, B. Chegou aqui, dividiu, é o C. Chegou aqui, dividiu, é o D. Passou por um resistor? Passou. Então é o E. Passou por um resistor? É o F. Agora reparem, esses dois resistores, eles estão conectados à mesma diferença de potencial, ó. O resistor de 40 está entre o D e o F, e esse outro de 40 também está entre o D e o F, porque aqui também é D e aqui também é F, ó. Daqui até aqui não tem nenhum resistor. Então esses dois, eles estão associados em paralelo. Como é que vai ficar o novo resistor equivalente aqui, ó? Aqui eu posso usar aquela fórmula, né? Resistor equivalente é igual a o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Como é que fica o resistor equivalente aqui, então? Resistor equivalente é igual a 40 dividido por 2 vai ficar igual a 20. Então, esses dois resistores em paralelo equivalem a um resistor equivalente de 20. Vamos desenhar um novo circuito agora. Aí de novo, Ricardo, é assim mesmo. São vários desenhos que a gente tem que fazer até reduzir o nosso circuito a apenas um resistor equivalente. E agora? Agora complicou tudo, que está um quadrado, eu não sei quem está em paralelo com quem está em série com quem. Reparem, esse aqui é o ponto C, não é? Esse aqui é o ponto E. Opa! Vocês perceberam que esses três resistores aqui, eles estão na mesma situação que aqui, ó. Esses três estão em série, porque, ó, a corrente chega no ponto C e se divide. Mas essa corrente que vem por aqui só tem um caminho, e esse caminho passa por esses três resistores. Então, esses três aqui, eles estão em série, ó. Ó, só tem um caminho para a corrente percorrer. Então, qual que é o valor desse resistor equivalente para esses três que estão em série? 10 mais 20, 30, mais 10, 40. Resistor equivalente aqui, então, ó, 40 ohms. Como que vai ficar esse circuito agora? Ó como ficou esse circuito, ó. Dois resistores, os dois em paralelo, né? A corrente vem, divide, segue esse caminho, a outra segue esse caminho, se encontram aqui no ponto D e chegam de novo no ponto B. Bom, a gente já fez até essa conta, né? Dois resistores em paralelo de 40, o resistor equivalente é 20. Se você quiser fazer a conta de novo, pode até fazer, mas eu já sei que o resistor equivalente, que agora é o resistor equivalente do circuito, né? Porque acabou, esses dois vira só um, é igual a 20 ohms. Se a gente fizer o produto pela soma, tem que dar a mesma coisa. E se a gente fizer aquela fórmula 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, etc., tem que chegar no mesmo valor. Bom, meu circuito, que era complicado, tinha um desenho estranho, foi reduzido a um circuito que tem uma DDP de 120 volts e um resistor equivalente de 20 ohms. Qual que é a corrente que passa nesse circuito, então? Agora ficou fácil, né, pessoal? Primeira lei de Ohm, ó. DDP é igual resistor equivalente vezes a corrente. Isolando a corrente, I é igual DDP, que é 120, dividido pelo resistor equivalente, que é 20. Quanto que dá? 6 amperes. Pessoal, associação mista
de resistores, associação de resistores mista, é isso. Eu tenho associação em série, associação em paralelo, tudo dentro do mesmo circuito. Qual o melhor método para eu começar a resolver? É analisar o circuito. A gente viu no exemplo anterior que a gente começou pela associação em paralelo, achou o resistor equivalente. Aqui nós começamos pela associação em série. Essa prática, só vem com treino, treino, treino. Para isso eu vou deixar uma lista de exercícios, tentem fazer, já sabe. Se tiver dificuldade, consulte seu material didático, assista as outras aulas sobre esse assunto. Ainda assim, se tiver dificuldade, deixe no seu comentário a sua dúvida que a gente vai resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!